Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveito aqui para desejar a vocês uma excelente Páscoa, que vocês possam realmente estarem com o coração voltados para Cristo ressuscitado. Que afinal, hoje a gente comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Então, feliz Páscoa para você, tá bom? Então, estamos aqui para, além de desejar uma Páscoa excelente para você, para estudarmos o texto chamado Marcados pelo Sangue, que foi escrito pelo irmão Rodolfo Oliveira. O texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. São gotas de esperança diárias que promovem a transformação e o crescimento. Importante é dizer que eu não escrevi o texto. Eu não escrevi, quem escreveu foi o irmão Rodolfo. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, é importante que vocês saibam que eu não sou teóloga, não fiz nenhuma faculdade de teologia, não sou missionária, não sou pastora. Eu sou uma pessoa como vocês, que ama a palavra de Deus e tem prazer em estudar, tá bom? Quero pedir que, se você tiver afim, se inscreve aí no canal, divulga o canal, compartilha a nossa mensagem. Por quê? Porque nós estamos falando da palavra de Deus e a palavra de Deus nunca volta vazia. E hoje, né, irmãos, é domingo de Páscoa, vamos compartilhar, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre a importância de sermos marcados pelo sangue. Ó Deus, muito obrigada porque podemos comemorar a Páscoa, podemos nos lembrar do sacrifício de Jesus e saber que Ele ressuscitou por nós. Que nós possamos entender hoje, através da Tua Palavra, a importância de sermos marcados pelo sangue de Jesus. E é em nome dEle que oramos. Amém. Bom, irmãos, eu já deixei minha Bíblia preparada. Nós vamos ler novamente Êxodo 12, de 1 a 14. Estou dizendo novamente porque ontem lemos esse mesmo texto. E hoje, para variar, eu vou ler na versão mensagem, que é uma versão contemporânea, ó. Essa aqui, mas você lê na sua, não tem problema nenhum. Então, a minha versão é uma versão bem fácil de compreender. Para aquele que não tem o hábito de ler a Bíblia, as versões antigas, essa aqui ele é muito fácil e não deixa dúvida nenhuma. Tá bom? Mas você deixa a sua Bíblia aberta aí que nós vamos ler juntinhos. Bom, nós vamos ler Êxodo 12, de 1 a 14, que vai mostrar como o povo de Israel foi marcado pelo sangue do Cordeiro, como sinal de proteção contra o juízo de Deus. Esse episódio vai apontar para Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, cujo sangue nos livra da condenação e nos dá vida, né? Graças a Deus por isso. O contexto era o seguinte: Deus mandou Moisés e Arão falar para cada família lá escolher um cordeirinho ou um cabritinho sem defeito para sacrificar e colocar o sangue nas portas. E o sangue nos umbrais seria o sinal que aquela casa estava protegida. Então esse ato inaugura a Páscoa judaica, que seria um memorial perpétuo de libertação do Egito. Qual é a mensagem espiritual, né? Marcados pelo sangue. Bom, eu creio que são 3 importantes lições aqui. A primeira delas é proteção contra o juízo. A segunda é identidade e separação. E a terceira é memorial e celebração. Bom, por que nós fomos protegidos contra o juízo? O sangue do Cordeiro foi o único meio de escapar da morte naquela noite. Assim também o sangue de Jesus Cristo é o único que nos livra da condenação eterna. Identidade e separação. As casas marcadas eram reconhecidas como pertencentes ao povo de Deus. Hoje, ser marcado pelo sangue do Cordeiro
significa viver como testemunho de Jesus Cristo separado do pecado. Memorial da celebração. Israel deveria celebrar a Páscoa como lembrança da salvação. E para nós, os cristãos, a ceia do Senhor é o memorial do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Qual é a aplicação prática desse texto para as nossas vidas, né? Temos segurança espiritual. Não é a nossa força ou o nosso mérito que vai nos proteger, mas o sangue de Jesus Cristo. E qual que é a identidade cristã? É ser marcado pelo sangue. Isso implica em santidade e obediência. E temos que ter uma gratidão constante, né? Assim como Israel celebra a Páscoa, a gente tem que viver em gratidão pela obra da cruz. Então, como é que a gente compara o Cordeiro da Páscoa lá do povo de Israel e com Jesus Cristo? Bom, primeiro, né? Era um cordeiro sem defeito, um animal macho de 1 ano. E Jesus tinha que ser também uma pessoa sem pecado. Sangue nas portas, né? Que era a proteção contra a morte física. Então, a gente vê aqui o sangue na cruz, que protege contra a morte eterna. O memorial, que era uma festa anual da Páscoa, eu creio que até hoje os judeus devem comemorar, né? E nós temos a ceia do Senhor como lembrança perpétua. E libertação, saída do Egito, né? Eles comemoravam isso. Eles comemoram isso porque eles foram libertos da escravidão. E nós também fomos libertos do pecado e da condenação. Moral da história: ser marcado pelo sangue de Jesus Cristo é viver sob a proteção e a identidade que o sacrifício de Cristo nos dá. Assim como Israel foi poupado naquela noite, que poderia ser exterminado, mas não foi por causa do sangue, nós somos salvos da condenação, porque o Cordeiro Perfeito derramou o sangue por nós. Amém? Bom, então, como eu disse para vocês, eu vou ler aqui na minha tradução. Você lê aí na sua e tá tudo certo. O importante é a gente ler a palavra, tá bom? E diz assim na minha mensagem, na tradução mensagem, que é bem contemporânea. Moisés e Arão ainda estavam no Egito quando o Eterno disse a eles: esse será o primeiro mês do ano para vocês. Informem toda a comunidade de Israel que no dia 10 desse mês, cada homem deve separar um cabrito ou um cordeiro para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para o animal, ele deve ser dividido com o vizinho, de acordo com o número de pessoas. Levem em conta a quantidade que cada pessoa irá comer. O animal deverá ser um macho saudável de 1 ano de idade. Vocês poderão optar por um cordeiro ou por um cabrito. Mantenham o animal preso até o dia 14 e depois o sacrifiquem. Toda a comunidade de Israel fará isso ao pôr do sol. Em seguida, recolham um pouco do sangue do animal para passar sobre os batentes e na viga superior da porta da casa em que vocês comerão o animal. Nessa noite, vocês deverão comer a carne assada, acompanhada de pão sem fermento e das ervas amargas. Não comam nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro deve ser assado, até mesmo a cabeça, pernas e vísceras. Não deve sobrar nada para a manhã seguinte. Se houver sobras, elas deverão ser queimadas. Eu vou ler até o 16, tá bom? Vocês deverão comê-los vestidos, como se estivessem prontos para sair com sandálias aos pés e cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Eterno. Na mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos do país, seja homem, seja animal, como uma sentença aplicada sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Eterno. O sangue será um sinal na casa em que vocês moram. Quando vir o sangue, passarei direto e nenhuma desgraça virá sobre vocês quando eu atingir a terra do Egito. Esse dia deverá ser sempre lembrado por vocês e comemorado como uma festa ao Eterno para todos os seus descendentes, uma festa fixa que deverá ser sempre celebrada. Vocês comerão pão sem fermento durante 7 dias. No primeiro dia, tirem de casa todo o fermento. A pessoa que comer alguma coisa com fermento entre o primeiro e o 7º dia será eliminada de Israel. Separe o primeiro dia e o 7º, pois são dias sagrados. Não trabalhem nesses dias, a única atividade permitida é o preparo das refeições.
Amém? Bom, o texto chama-se Marcados pelo Sangue. E o versículo que o irmão Rodolfo escolheu foi o 13, que diz: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Bem, a última das 10 pragas que Deus enviou para o Egito foi a morte dos primogênitos, né? Então, a morte dos primeiros filhos dos egípcios, tanto de homens quanto de animais. Depois dela, os israelitas foram libertos. E no dia que a praga chegou, Deus instituiu entre seu povo uma cerimônia. Um cordeiro ou um cabrito de 1 ano e sem defeito devia ser morto, assado e depois comido. O sangue do animal deveria manchar as molduras das portas e desse modo o anjo da morte passaria por cima das suas casas sem fazer mal para ninguém. Então, quase 15 séculos depois, a mesma história recebeu seu significado completo. Jesus Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem pecado, se entregou e foi morto. O sangue dele passou a marcar a vida dos seus discípulos. Para nós não há maior escravidão do que o pecado, não há maior morte do que a morte espiritual. E se a gente está sem o olhar de Deus, a gente não tem nada, porque Deus viu o sangue do seu filho que foi morto, mas reviveu. Então, se nós não estamos revestidos do sangue do Cordeiro, nós estamos perdidos. Então, meu irmão, minha irmã, que nessa Páscoa você possa permitir que Jesus Cristo marque a sua vida com seu precioso sangue, tornando você perdoado e tornando você uma pessoa livre de todo pecado. Que a lembrança da morte e da ressurreição do Cordeiro de Deus encha você de esperança de um dia ressuscitar com Ele. É Páscoa, é tempo de renovação. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. A morte do Cordeiro de Deus nos traz redenção e a sua ressurreição nos dá esperança. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de Páscoa e abraço de urso, ó. Lembrando que nós que somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Ai, para nós é tão maravilhoso abraçar, que a gente possa abraçar todo mundo e dizer, olha, Jesus ressuscitou. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora termino com a frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.